Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade. Você encontra textos, você encontra histórias de santos, vídeos e muito mais. Basta colocar no Google Partilha Franciscana. Você encontra-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube e também temos o blog. Basta colocar Partilha Franciscana. Aproveitando, faça um convite para você conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo. Há mais de 800 anos levando Jesus Cristo, levando a Boa Nova, levando o Evangelho, anunciando com simplicidade, mas com muita alegria, na maneira de nosso fundador São Francisco de Assis. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha fazer parte da nossa família franciscana terceira secular. E vamos dar continuidade aos milagres de São Francisco de Assis, relatado e catalogado por Tomás de Celano. Hoje vamos falar sobre os milagres de Francisco de Assis, da cura dos leprosos que foram limpados. Então vamos lá. Havia em São Severino, na marca de Ancona, um moço chamado Acto, que estava todo atacado de chagas e, segundo os médicos, era tido por todos como leproso. Todos os seus membros tinham se estumecido e inchado devido à inflamação das veias. Tinha uma estranha visão de todas as coisas. Como não podia andar, passava miseravelmente o tempo todo no seu leito de dores e com imensa amargura e tristeza dos pais, especialmente do pai, que já não sabia mais do que fazer, até que teve a ideia de consagrá-lo totalmente a São Francisco e disse-lhe ao filho: meu filho, não te queres consagrar a São Francisco, e que toda parte está fazendo tantos milagres para que ele te liberte dessa doença? Respondeu: quero, pai. Imediatamente o pai mandou buscar um papiro e tomou as medidas da altura e da cintura do filho, dizendo: levanta-te, filho, e te consagra a São Francisco, e quando ele te curar, tu levarás cada ano durante a tua vida uma vela da tua altura. Ele obedeceu, levantou-se, juntou as mãos e começou a suplicar misericórdia de São Francisco. Feita a medida no papiro e concluída a oração, o rapaz ficou imediatamente curado da lepra. Levantou-se e começou a caminhar, todo feliz, dando glória a Deus. Outro caso. Um moço de Fano, conhecido por bom homem, era tido por todos os médicos como paralítico e leproso. Foi devotamente consagrado por seus pais a São Francisco e, limpo da lepra e livre da paralisia, obteve cura total. Tudo isso registrado no livro Fontes Franciscanas. São registros oficiais escritos pelos frades sobre a espiritualidade franciscana. E esses milagres foram escritos por Tomás de Celano, o biógrafo de São Francisco de Assis. E aqui observamos 2 milagres de lepra. Assim era chamado naquela época, popularmente dessa forma, como também já na época de Cristo e talvez bem mais antes, já existia esse problema com a lepra. E no decorrer do tempo, acho que até o século passado, ainda no começo do século passado, existiam os leprosários, onde muitos enfermos iam para lá
pois existia todo um risco de contaminação. A ciência ainda era muito atrasada na questão de identificar, tratar a hanseníase. Mas naquela época, quem tinha lepra era praticamente uma condenação à morte. Se a gente vê os relatos bíblicos, a situação de miséria, de total abandono dessas pessoas era muito triste e lamentável. Muitos na época bíblica falavam que eles usavam um sininho no pescoço ou amarrado no bastão, no cajado, e caminhavam por aí balançando para ninguém se aproximasse deles. Eles viviam totalmente à margem da sociedade. E na época de Francisco não era diferente. Então fazia mais de 1200 anos, desde a época de Cristo a Francisco, e o problema da lepra ainda não tinha sido amenizado e superado. As pessoas continuavam vivendo numa situação de total miséria, de total abandono. E por ser uma ciência totalmente obsoleta, uma ciência muito ligada mais à crendice do que necessariamente a uma ciência, tudo aquilo não existia uma cura, mas tentavam amenizar de alguma forma. Francisco ele não suportava nem ver um leproso, imagina estar próximo. Mas essa pessoa com essa enfermidade é que o fez compreender que Cristo estava ali presente. Segundo os relatos das fontes franciscanas, ele chega a abraçar e até beijar uma pessoa que estava com lepra, pois ele viu Cristo e ele teve uma experiência profunda com Cristo. O Cristo chagado, o Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é que está diariamente próximo a gente, que está pelas calçadas, que estão em situação de misérias, de total abandono. São aqueles que estão totalmente alheios à sociedade, pois não têm o que comer, pois não têm o que vestir, estão doentes, estão nus, estão com sede, estão com fome, estão presos. Esses são aqueles que são crucificados diariamente. Esses são os pequeninos de Cristo. E foi com eles, os pequeninos às margens, mais principalmente os leprosos, que Francisco vivenciou Cristo. E nessa experiência, mergulhou numa profunda oração, numa profunda contemplação, numa mística, na qual ele conseguiu reviver nele o Cristo glorificado, trazendo a esperança, trazendo a conversão, trazendo as pessoas ao retorno à sociedade, à sua dignidade. Através de suas pregações, muitos eram tocados, muitos eram curados. E como fala na música Salve a Francisco, dizia, já não sabia mais se era Cristo ou se era Francisco. Porque ele conseguiu ser por excelência esse cristão, que todos nós somos convidados a ser aquele que continua a missão de Cristo, como cristão batizado, levar o Cristo, levar a boa nova, levar a vida. Somos cristãos não para julgar e condenar, pois isso não cabe a nós, pois não somos juízes. Quem julga é Deus. Viemos ao mundo para amar, viemos ao mundo trazer o amor, trazer a esperança a todos aqueles que estão mortos em alma e espírito. Devemos resgatar essas pessoas e fazê-los perceber que Cristo está neles, que Cristo, a Santíssima Trindade, o Deus Pai, se faz presente nessa morada.
Mas para que ele se manifeste, devemos procurá-lo. Devemos fazer de nossa morada verdadeiramente um templo, uma morada de Deus. Para isso somos chamados à conversão. Francisco ia de cidade em cidade chamar as pessoas a se converterem a uma vida nova. Muitos deixavam tudo para seguir Francisco, sendo um frade ou sendo uma irmã, uma freira, uma Clarissa. Outros viviam como penitentes, como irmãos terceiros seculares, porque eles queriam permanecer na graça, queriam permanecer unidos a Cristo. Então, que sejamos esse instrumento. A rancenia hoje pode ser tratada. Então, é muito raro a pessoa chegar a um ponto de estar deformado, só se ele estiver totalmente alheio aos tratamentos. Mas hoje, por graça de Deus, encontramos um grande avanço na ciência, principalmente na ciência médica, onde hoje muitos têm tratamento para rancenias, muitos têm tratamento para tuberculoses e outros tipos de enfermidades. Então somos convidados a ter essa experiência com Deus. Somos convidados também pela sociedade a buscar tudo aquilo que temos por direito, ou deveríamos ter, que é saúde. Que busquemos saúde e não se prendemos a crendices, a superstições. Fuja daqueles que dizem: não tome seus remédios, ore para Deus. Porque isso é uma cilada de tentar a pessoa de Deus. E é uma das passagens que Cristo, ao ser tentado pelo demônio, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. A ciência está em parceria com a fé. Nunca tente a Deus. Viva na simplicidade. Siga as orientações dos profissionais e principalmente de Deus. Amém. Paz e bem.